Então, se extinguir todos os fundos, qual que é o objetivo do governo federal expresso na mensagem dessa PEC? É só voltar naquela primeira questão que foi colocada lá. Atualmente, o governo federal tem 281 fundos e 220 bilhões de recursos orçamentários atrelados a esses fundos. Então, seria destravar esse orçamento, é como se fosse desvincular esse orçamento, né? Esse é o primo da desvinculação de receitas da União, da DRU, né? É desvincular e a União poder fazer uso desses recursos para outras atividades que não aquelas vinculadas. Então, eles alegam várias questões, duplicidade de políticas públicas, duplicidade de fundos, a falta de gestão do orçamento que a União tem até hoje, hoje em dia, com esse tanto de fundo. Então, precisaria acabar com esses fundos e destravar, vamos dizer assim, usando uma linguagem aí mais de senso comum, os recursos para que possam ser destinados a outras finalidades. O governo federal fala que ele está engessado na execução do orçamento federal e o fim dos fundos seria uma forma de destravar orçamento e, consequentemente, recursos financeiros também, que atualmente são destinados a esses fundos e que aí não seriam mais. A grita aí que tem dos movimentos sociais, dos grupos, sindicatos, etc., é que a PEC não diz nada sobre as políticas públicas que estão sob a guarda, vamos dizer assim, desses fundos, né? Professora Ana Carla, quer fazer alguma consideração aí? Sim, nesse contexto do encaminhamento para da PEC, né, foi nesse mesmo contexto em que a União extinguiu o Fundo Soberano, que era de competência dela, então ela mesma poderia extinguir sem a necessidade de uma PEC para isso. Foi nesse movimento, e aí a gente fica naquela esquina muito estranha que a gente vive há muitos anos no orçamento público, principalmente se referindo principalmente ao federal, que é não conseguir administrar sem desvinculação de receita, a DRU, né, que precisa de desvinculação de receitas da União, que precisa de tempos em tempos, ser aprovada pelo Congresso Nacional para que a gestão, né, o Poder Executivo Federal possa se movimentar. E a gente tem um orçamento público com várias vinculações legais, algumas de caráter constitucional, dignas, né? Eu quero destacar isso, que as vinculações constitucionais para saúde e educação foram responsáveis por grandes avanços nessas políticas públicas, mas atualmente a discussão dentro tanto da burocracia ligada à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Fazenda, e a etapa política também basicamente está em cima disso, de se desvincular o orçamento público, meio que não é exatamente isso, mas voltando àquela ideia do orçamento base zero, cada ano é um ano e a gente vê como que vai funcionar aqui, muito porque é impossível gerir a administração pública sem a desvinculação de receita da União, porque, como a gente já conversou aqui, não existe arrecadação suficiente para a manutenção da despesa corrente e da política pública. A gente depende de outras formas de arrecadação, que não só a tributária, não só a imposição tributária anual. Enfim, entram muitos temas, todos para resolver esse assunto. E o tema da extinção de fundos públicos é só um deles, num caldeirão que tem vários ingredientes, né? Desvincula fundo público, desvincula receitas de políticas públicas à obrigatoriedade orçamentária, reforma administrativa, reforma da Previdência. Enfim, todas essas medidas, elas todas caminham para um mesmo lugar, que é uma tentativa de racionalização do gasto público de acordo com o que arrecada, porque a lei de responsabilidade fiscal está vigente e aquele que não a cumpre corre em todas as penalidades da lei. Perfeito. Eu só acho que tem uma questão aí de partida nesse debate, né? Que é em relação aos fundos públicos, obviamente, né? Eu estou tentando focar aqui a discussão. A discussão de partida aqui é a seguinte: o
a sociedade brasileira demorou anos e anos e anos, se você pensar que cada fundo desse foi aprovado por lei, né? Então, a sociedade brasileira, por meio de seus representantes, demorou anos e anos e anos para construir diversas políticas públicas a partir da vinculação de receitas a esses fundos. E, de repente, vem uma medida que passa uma régua, vamos dizer assim, desconsidera e não coloca essa questão para um debate um pouco mais amplo. Como ficaram essas políticas, se elas vão ter como ser executadas, enfim, gera uma reação, porque, né, não querendo dizer que há razões que justifiquem, e várias críticas, né, na bibliografia ao final da nossa discussão, aí vocês vão ver textos, né, inclusive, recentemente, um texto para a discussão do IPEA, né, enfim, advogando a necessidade de mudar essa gestão por meio de fundos, né, e extinguir efetivamente fundos públicos, né, mas a forma como a questão é colocada gera um embate, porque ela não dá uma solução para aquelas diversas políticas públicas que vinham sendo executadas por meio de fundos, por meio da gestão de conselhos de políticas públicas, por meio de uma democratização dessa discussão, né, porque eu acho que a gestão por meio de fundo e com a participação de conselhos gestores de políticas públicas é um mecanismo interessante. Não tanto pelo fundo, também pelo fundo, mas mais por conta da participação da sociedade, né? Então, acho que isso é que gera uma série de reações nesse sentido, né? Para fechar essa discussão, vamos ver aí 2 grupos de argumentos, né, que tentam responder se os fundos especiais devem ser mantidos. Então, aí pegando aí um conjunto de argumentos do governo federal, esse estudo do IPEA, eu não fiz referência expressa aqui, mas que também vai no mesmo sentido, né? Vai dizer, olha, não deve ser mantidos os fundos, porque ocorreram inovações na gestão de recursos públicos que não justificam mais a necessidade de fundos públicos, conforme a gente foi, conforme eu explicitei ao longo da minha exposição, né? Há uma desconstrução da ideia de ser os fundos públicos garantia de recursos para as finalidades, né? Com o problema de contingenciamento, com o problema de desvinculação, que vai ser um outro argumento aqui, e outros, né? Não há mais necessidade da existência desses fundos, né? Sobretudo, e aí vai o terceiro ponto, a questão do contingenciamento de despesas, né? Se é possível contingenciar despesas, não adianta o recurso estar contabilizado no fundo, né? E nem mesmo no fundo orçamentário, que tem a conta e tal, específica, já que a gente está falando de caixa única do Tesouro, né? Há uma constituição de reserva de contingência com receitas próprias ou então com receitas vinculadas, que foi um outro mecanismo instituído na legislação orçamentária, que desconsidera, que diz que é desnecessária a gestão financeira orçamentária por meio de fundos. E a questão da desvinculação de receitas, que eu e a professora Ana Carla acabamos de discutir, né? Por outro lado, há aqueles que falam assim, não, os fundos têm que ser mantidos. Primeiro, porque eles são uma ferramenta de gestão e destinação de recursos orçamentários. E ao extinguir todos os fundos, você estaria eliminando essa importante ferramenta, sobretudo naqueles fundos já existentes. Há também uma ideia de que isso iria gerar uma desorganização do Estado e das políticas públicas, né? Extingue os fundos, desvincula todos os recursos, aqueles recursos voltam todos para o orçamento e para a gestão do mesmo caixa único, apesar de já serem, né? Mas isso desorganizaria. O fundo, segundo essa perspectiva, organiza melhor as áreas em que os recursos públicos vão ser destinados para determinadas políticas públicas. O terceiro problema aqui é eliminar a fonte de financiamento para políticas públicas. O FIES é um dos casos tratados aqui, né? E que financiou a educação de muitos jovens, né? Fundo do Clima, o Fundo Nacional para Ciência e Tecnologia, que é justamente a nossa área aqui das universidades, da pesquisa, né? De onde virão esses recursos para pesquisa? Pelo menos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia tem recursos assegurados
ainda que contabilmente e ainda de forma escritural, mas estão lá assegurados sob essa perspectiva. Ao extinguir, a pergunta é: de onde virão recursos para essas finalidades? Era aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? A PEC não explica exatamente como que essas políticas públicas vão ser executadas na inexistência dos fundos, né? E, por fim, critica-se a PEC por atender interesses imediatos de congressistas e, às vezes, até do mercado financeiro, já que a ideia de destravar, de desvincular esses recursos seria justamente ter sobras para o pagamento da dívida pública, né? Então, esse é um interesse do mercado financeiro, alguns congressistas defendendo justamente essa ideia. Então, o fundo deveria ser mantido porque a sua extinção viria atender a esse tipo de interesse. Então, daí, gente, vocês percebem, e eu posso concluir meu raciocínio aqui, dizendo que há necessidade de melhorar a disciplina normativa dos fundos. Ele é um mecanismo de gestão de uma ferramenta de gestão e destinação de recursos orçamentários, mas que atualmente tem causado uma dificuldade muito grande, considerando a ausência de recursos, né, a dificuldade de previsão de receitas no orçamento para a execução das diversas tarefas do Estado, né? Então, essa discussão sobre se eles devem ou não ser extintos é o que está na hora do dia aí, e que a gente tem que acompanhar esse debate enquanto cidadãos, cidadãs, sociedade em geral, para saber o destino dos recursos das finanças públicas. Então, é interessante, e aí, professora Ana Carla, concluindo o meu raciocínio aqui e fechando essa nossa discussão de hoje, né, eu diria que é importante conhecer esses instrumentos de finanças públicas, que nem sempre são tão claros, eles são difíceis mesmo, né, para aquele primeiro contato, né, mas é uma área fundamental da gestão administrativa, da execução de políticas públicas, né, do papel do Estado. Então, é importante a gente acompanhar esse debate, não só dos fundos, mas eu estou falando aqui dos fundos, que é o nosso tema de hoje, né, justamente para acompanhar, enfim, para exercer o nosso papel aqui, enquanto cidadãos e cidadãs do nosso país. E para começar, então, fica aí uma série de referências bibliográficas para leitura inicial, né? Tem ainda muitos textos de aprofundamento que eu não citei aqui, eu fiz uma escolha mais de textos mais curtos, objetivos, diretos para quem vai ter aí o seu primeiro contato, mas a gente tem aí uma série de outras obras clássicas e mais contemporâneas que vão discutir também a questão dos fundos públicos. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de poder participar aqui desse projeto XI Finanças Públicas. Muito obrigada, professora Maria Tereza, foi um prazer muito grande tê-la conosco, e passada a pandemia a gente espera tê-la presencialmente aqui na EASH e USP, para que a gente possa discutir mais de perto sobre esses temas. Muito obrigada. Vamos torcer aí para passar esse período e a gente poder fazer isso, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Assine o sininho e você terá informação toda vez que um novo episódio for colocado. Até mais.